Oi, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para a gente refletir um pouquinho sobre o que é adicionar frações heterogêneas, ou seja, frações com denominadores diferentes. Então, vou tentar trazer um exemplo aqui para vocês do que do que é realmente adicionar duas frações com denominadores diferentes. Primeiro, nós temos que entender o que é uma fração. Então, eu tenho aqui um copo d'água. Esse copo d'água está cheio, né? Então, ele está. Vamos tomar o copo d'água como sendo minha unidade de medida, né? Então, um copo d'água cheio. Esse é um copo d'água cheio. E eu tenho um outro copo d'água com metade da água. Então, eu poderia dizer que aqui eu tenho um meio, 1/2 quantidade de água em relação a essa minha unidade total de água. Mas eu também poderia repartir esse copo d'água de forma diferente. Em vez de 1/2, que é metade do copo d'água, eu poderia dividir ou olhar para essa unidade, esse copo d'água, essa minha unidade, dividida em 4 partes e pegar só uma parte dessas 4 partes. Então, aqui no caso, eu teria 1/4 de água. Então, vamos pensar nesse exemplo do copo d'água. Um copo de água cheio, um copo de água pela metade, então aqui eu teria 1/2 de água, e um copo de água aqui com só 1/4 de água, onde esse copo foi dividido em 4. Então, vamos pensar o que seria adicionar 1/2 mais 1/4. Então, adicionar 1/2 mais 1/4 seria juntar essas quantidades de águas, as duas frações de um copo de água que foram tomadas de forma diferente. Aqui eu tenho uma fração do copo de água, onde o copo de água foi dividido pela metade, estou pegando uma fração. E aqui eu tenho uma fração de um copo de água, onde o copo de água foi dividido em 4 partes e eu estou pegando uma fração. Então, eu tenho 1/2 mais 1/4. Então, adicionar isso daqui é juntar 1/2 mais 1/4. Olha que tanto de água que ficou agora. Agora, como que eu poderia dizer para alguém que quantidade de água eu tenho aqui agora? Depois que eu agrupei, depois que eu juntei 1/2 de um copo de água com 1/4 de copo de água. Eu posso dizer que eu tenho 1/2 mais 1/4. Agora, como que eu posso dizer essa quantidade em relação a um copo de água cheio? Então, o que significa eu ter juntado 1/2 de um copo de água, metade de um copo de água, com 1/4 de um copo de água? O que me resulta nesse sentido? Juntar 1/2 com 1/4. E é aí que a matemática nos ajuda a pensar como que eu vou dizer quanto de água agora ficou neste copo aqui, depois que eu agrupei, depois que eu juntei metade de um copo de água, 1/2 de um copo de água com 1/4 de copo de água. Como que eu poderia fazer isso? É isso que nós vamos pensar agora no próximo vídeo, ok?